Tudo começa com a Sukin enchendo a cara num bar e de olho fixo no Shuni, o cara que herdou a corporação Igiagai e acabou de chegar de fora. Daí, rapidinho, ela dá um toque para um ator que ela pagou para dar umas azucrinadas nela, só para chamar a atenção do Shuni. E não é que funciona, o Shuni vai lá e defende ela, só que a Sukin tá tão na caipirinha que acaba caindo nos braços dele. O Jungel, que também chamam de Shuni, vê a mina meio caída e leva ela para um hotel para ela se recuperar. Só que eles tropeçam e pá, caem na cama. Lá, a Sukin, já meio altinha, solta a real de que o noivo dela meteu uns chifres nela com a própria irmã dela e que ela tem mó ranço de gente rica. Depois, ela ainda tenta dar uns pegas no Shuni, mas ele corta o barato dela. Uns minutinhos depois, ela capota de sono na cama, enquanto o Jungel dorme na banheira. No dia seguinte, a Sukin se manda, mas antes dá um jeito de, sem querer, deixar o cartão de identificação dela cair, tudo armado para ele achar. Chegando em casa, a Sukin dá de cara com o noivo, o Yanan, e a irmã dela, a Sulian, que estava dando mole para ele na maior cara dura. A Sukin, já de saco cheio, conta tudo pro pai dela, o Mozenfen, que o Yanan e a Sulian estão tendo um caso e manda até as fotos dos encontros deles. Só que o pai dela manda ela parar de inventar história e manda ela pedir desculpa pros dois. A Sukin não aceita e o Yanan sai puto da vida. O pai dela fica bravo com ela e fala que ela tem que casar com o Yanan, porque a fábrica do Mozenfen fornece uns produtos para a corporação Igiagai. E como o Yanan é o chefão da corporação, o Mozenfen quer garantir o negócio casando a filha com ele. A Sukin bate o pé e diz que não vai casar, e a madrasta dela, a Baio, que também é dona de um pedaço da corporação, fica possessa. O Mozenfen dá um tapa na cara da filha, e a Sukin, super magoada, resolve sair de casa. Enquanto isso, o Shuni assume o cargo de CEO da corporação e resolve procurar a Sukin para devolver o documento dela. Só que, lembrando que ela falou que odiava gente rica, ele resolve disfarçar a riqueza dele e troca de carro e de casa. A Sukin sai de casa com uma mala que quebra no meio do caminho, mas por sorte, o Jungel aparece e oferece uma carona. Mas aí, o carro começa a andar sozinho e quase atropela uma criança. Os dois correm, e o Shuni salva a criança enquanto a Sukin consegue frear o carro. Depois que o menino vai embora, a Sukin fica encucada de como o Shuni, sendo milionário, tem um carro tão velho. Nisso, ela percebe que tem um pedacinho de papel no pescoço dele e se aproxima para tirar. A proximidade deles acelera o coração do Shuni. Sukin pede a identidade dela de volta e depois de procurar, ele vê que esqueceu em casa. Então, os dois vão até lá. A Sukin pergunta o que ele faz da vida e vendo uma caixa de ferramentas, ele responde que é eletricista, que tinha acabado de sair do emprego e que a casa era alugada. A Sukin começa a achar que o Shuni foi deserdado e pede a identidade para ir embora logo. O Jungel entrega para ela e pergunta se ela já alugou um lugar para ficar. Ela fala que não, e ele oferece para ela ficar lá em casa até ela arranjar um lugar. Como só tem uma cama, ele fala que dorme no sofá. Ela agradece a gentileza. Aqui, a história volta uma semana, quando a Sukin ouve uma conversa do pai dela com o Yanan e descobre que em alguns dias ia chegar de fora o primo do Yanan, o Shuni, que era o verdadeiro herdeiro da corporação Igiagai. Com essa informação, a Sukin planeja encontrar o Shuni no bar e decide virar namorada dele por dois motivos. Para o pai dela não obrigar ela a casar com o Yanan e para entrar na corporação Igiagai e se vingar pela morte da mãe dela. Numa noite, o Shuni está fazendo o jantar quando a luz acaba. A Sukin pede para ele arrumar, mas ele não manja nada de eletricidade, então sai, com a desculpa de comprar umas ferramentas. Mas a Sukin vai atrás e vê ele entrando numa caminhonete. Ali, ela saca que ele está escondendo a grana dele. O Jungel compra um livro de eletricidade e depois de uma hora, finalmente consegue consertar a luz. A Sukin aproveita para testar ele, perguntando se ele é mesmo eletricista, mas antes que ele responda, ele começa a passar mal. A Sukin tenta ajudar e ele diz que vai comprar uns remédios. Antes de sair, ele avisa que o jantar está pronto. Quando a Sukin olha a frigideira, vê que a comida está em formato de coração e isso a deixa emocionada. Na manhã seguinte, a Sukin se assusta ao ver o Shuni meio roxo e mais ainda quando ele chega perto e dá um beijo nela. A Sukin quase retribui o beijo, mas acorda e vê que era tudo um sonho. Na mesa, ela vê que o Shuni acordou cedo para preparar o café para ela e ela acha o gesto super fofo e agradece.
Mais tarde, a Sukin se encontra com a amiga dela, a Lene, e descobrimos que a Sukin e a Sulian trabalham na mesma empresa e que a Sulian tem feito a caveira da Sukin no trabalho. De saco cheio, a Sukin resolve se vingar e arma um encontro falso entre o Yanan e a Sulian num quarto de hotel, levando as colegas de trabalho junto para flagrar os dois. A infidelidade deles fica exposta rapidinho. O Yanan foge e a Sulian parte para cima da Sukin, e as duas se engalfinham. A Sukin chega em casa com um hematoma e o Jungel, preocupado, pergunta o que aconteceu. Ela mente que caiu e ele logo vai buscar gelo para ela. Enquanto isso, o vídeo da traição do Yanan viraliza e vira um escândalo na empresa. A vice-presidente Yan sugere punir ele, mas o Yanan convence os outros chefes de que o vídeo é falso e fala que vai levar a Sukin para a festa da empresa para provar que tá tudo bem. O pai da Sukin procura ela e implora para ela ir na festa com o Yanan e dizer para todo mundo que ele não traiu ela, senão o Yanan vai cortar os negócios com a fábrica dele e ele vai falir. A Sukin não quer ir de jeito nenhum, mas o pai dela insiste tanto que ela acaba aceitando. De tarde, o Shuni chega em casa com uma pomada e cuida do machucado da Sukin com o maior carinho. Ela começa a se apaixonar cada vez mais por ele. No dia seguinte, rola a festa da empresa e o Yanan aparece com a Sukin. O Shuni tenta se esconder para ela não reconhecer ele. Lá, a Sukin fala para todo mundo que o namorado dela é fiel, gentil, corajoso e tão atencioso que ela casaria com ele sem pensar duas vezes. O Yanan fica surpreso e fala para Sukin que ela só tá pensando no vídeo. Ela então explica que o Yanan realmente traiu ela e que o namorado que ela acabou de descrever é o Shuni. Todo mundo fica chocado, inclusive o próprio Shuni. Abayo chama a Sukin de mentirosa e os outros concordam, até que o Shuni vai até a Sukin e beija ela na frente de todo mundo. O Yanan sai furioso e o pai da Sukin fica felizão que a filha achou um partido melhor. Em casa, a Sukin conta pro Shuni que já sabia faz tempo que ele era o CEO da corporação e pergunta por que ele escondeu isso dela. Ele responde que foi por causa dela, porque tinha medo dela rejeitar ele quando soubesse que ele era rico. Uns dias depois, o Jungel prepara uma surpresa romântica para Sukin e confessa que se apaixonou por ela assim que a viu no bar e que o amor dele só cresceu desde então e que a maior felicidade dele seria casar com ela e passar todos os dias da vida dele ao lado dela. O Jungel fala que espera o tempo que for preciso, mas para surpresa dele, a Sukin beija ele e aceita se casar. Ele se ajoelha e coloca o anel no dedo dela. No dia seguinte, eles se casam no civil e tiram umas fotos lindas. A vida de casados deles começa e o Shuni continua super atencioso com ela, ajudando a secar o cabelo e preparando o café da manhã antes de ir trabalhar. Uma manhã, um engenheiro aparece procurando o Jungel, porque ele tinha pedido para ele desenhar uma casa baseada num desenho. A Sukin vê o engenheiro e lembra que ela mesma fez aquele desenho. Aí descobrimos que a Sukin e o Jungel se conhecem desde crianças. Acontece que anos atrás, o Jungel foi sequestrado e levado para uma casa no campo. Um dia, a Sukin passou por lá a caminho da escola e viu ele. Ela esperou o sequestrador sair e libertou o Jungel, só que o criminoso voltou e amarrou os dois. Depois de horas, a Sukin começou a fazer vários desenhos e um deles era a casa dos sonhos dela. O Jungel perguntou se ela não estava com medo e ela respondeu que morava perto e que a mãe dela ia encontrar eles logo. Minutos depois, o criminoso voltou e desamarrou eles para levar para outro lugar. Mas os dois empurraram ele e saíram correndo. A mãe da Sukin estava procurando ela desesperada e quando viu a filha, correu até ela, mas acabou sendo atropelada. Para piorar, o carro fugiu e o sequestrador estava voltando. Então o Shuni saiu correndo e deixou a Sukin sozinha, que se sentiu traída. Quando a Sukin conta isso para a amiga, ela aconselha a não guardar rancor do Jungel por ter abandonado ela, porque ele era só uma criança assustada e que muitas crianças na mesma situação teriam feito o mesmo. No dia seguinte, rola uma reunião na empresa e o Yanan aparece por lá. Como ele era aliado da Dona Bayo, ela tinha ajudado ele a manter o emprego. A Sukin começa a trabalhar na corporação como secretária do Shuni e aproveita para dar uma bisbilhotada no escritório dele. A Yan Ye vê ela lá e dá uma bronca, mas o Jungel chega
e defende a esposa. A Yan sai dali, mas liga para o secretário dela e manda investigar a Sukin. Minutos depois, a Sukin vai para a mesa dela e vê que a cadeira está quebrada. Ela vai na administração para trocar, mas a moça de lá fala que vai demorar pelo menos uma semana para trocarem a cadeira. A Sukin liga para o marido e rapidinho ele aparece com uma cadeira nova, deixando todo mundo de boca aberta. A Yan-ye fica com ciúmes e a Sukin e o Shuni trocam uns sorrisinhos. Depois que o Shuni sai, o Yanan chega perto da Sukin e, para provocar, conta que a Yan-ye é apaixonada pelo Shuni faz anos. De noite, a Sukin mexe no notebook do Shuni e descobre que 15 anos atrás, o pai do Shuni, o Yeshu Eli, pagou o promotor para arquivar o caso do acidente da mãe dela. Aí descobrimos que quem atropelou a mãe da Sukin foi a dona Bayo. Dias depois do enterro, o pai da Sukin confessou pro retrato da esposa que a dona Bayo tinha pago uma grana alta para ele não denunciar ela e que ele tinha aceitado, porque alguém da corporação IGHI já tinha pago o promotor para arquivar o caso. A Sukin ouviu isso e jurou se vingar da Bayo e da corporação. No dia seguinte, o Shuni sente uma dor de barriga e a Yan se oferece para ajudar, mas a Sukin chega bem na hora e fica com ciúmes de ver os dois juntos. Por causa disso, a Sukin sai para beber com a amiga e chega em casa meio altinha e acaba confessando pro Shuni que ficou com ciúmes dele com a Yan. Bem na hora, chega uma mensagem da Yan pedindo pro Shuni se encontrar com ela a sós, o que deixa a Sukin mais ciumenta ainda. O Shuni pega ela no colo, leva pra cama, beija ela apaixonadamente e fala que ela é a única mulher no coração dele. Os problemas não param por aí. A fábrica do pai da Sukin estava produzindo uns produtos da corporação com defeito e a empresa estava recebendo várias reclamações. A Yan abre uma investigação e chama a dona Bayo para depor, porque ela era sócia do Mozenfen. Só que ela mente e fala que se divorciou dele e não é mais sócia. No fim das contas, a corporação denuncia só o Mozenfen. A situação piora quando a Yan conta pro Shuni que a Sukin planejou o encontro deles no bar e mostra as provas num pendrive. O Shuni se recusa a ver o pendrive, então a Yan coloca um gravador na bolsa da Sukin. Assim, eles gravam uma conversa dela com o pai, onde ele pede para ela convencer o Jungel a retirar a denúncia contra ele. A Sukin fala que não vai fazer isso, porque não casou com o Jungel por amor, mas sim para entrar na corporação IGHI. Decepcionado, o Shuni vai para casa e pergunta para Sukin se tudo o que ouviu é verdade. Ela confessa que sim, que planejou o encontro no bar e que se aproximou dele para usar ele na vingança dela, porque no dia que a mãe dela foi atropelada, ele abandonou ela. O Jungel explica que não abandonou ela, que só saiu correndo para o criminoso perseguir ele e não machucar ela. A Sukin não acredita e fala que eles deviam se divorciar, o que deixa o Shuni arrasado. No final, a Sukin resolve ajudar o pai e contrata um advogado. O Shuni fala que ela só vai gastar dinheiro, porque é quase impossível o advogado ganhar o processo. Mas a Sukin fala que não pode deixar o pai sozinho e pede para ele não se meter, porque sabe que se ele retirar a denúncia, vai ter que pagar uma grana alta para a empresa. Mesmo assim, o Shuni ajuda ela e retira a denúncia contra o pai dela, o que deixa a Yan furiosa. Mais tarde, a dona Bayo se encontra com o pai da Sukin e descobrimos que, anos atrás, ela era namorada do Yeshu Eli, pai do Shune, mas traiu ele com outro cara e teve a filha dela, a Sulian. Quando o Yeshu descobriu a traição, terminou com ela. A Bayo, desesperada, dirigiu para falar com ele e no caminho atropelou a mãe da Sukin. Assustada, ela fugiu e contou tudo pro Yeshu Eli, que aconselhou ela a pagar o Mozenfen e casar com ele para ele não denunciar ela. Depois, o Yeshu pagou o promotor para arquivar o caso e falou para Bayo que, com essa ajuda, a relação deles tinha acabado. O Shuni foi resgatado e reencontrou o pai, Yeshu Eli, que morreu anos depois. No dia seguinte, o Mozenfen descobre que a denúncia foi retirada e conta para Sukin, que fica surpresa e preocupada com o Jungel. Ela fala que ele não devia ter feito isso, porque os acionistas podem punir ele, mas o Jungel fala que ama ela e que não podia deixar ela lidar com os problemas sozinha. Ele pede desculpas por ter deixado ela sozinha no dia do acidente, e a Sukin também pede desculpas. No fim das contas, ela confessa que também ama ele, e os dois se beijam apaixonadamente, reatando o namoro. No dia seguinte, o Shuni manda dar novos
novos produtos para todos os clientes que foram prejudicados pelos produtos com defeito. Só que eles descobrem que os produtos ruins continuam nas lojas, mesmo depois da fábrica do Mozenfen ter fechado. Os executivos exigem que o Shuni descubra quem está por trás disso. Rapidamente, a Sukin e o Jungel começam a investigar e descobrem que a culpada é a Dona Baio. Antes da fábrica do Mozenfen fechar, ela tinha tirado um monte de produtos ruins de lá e levado para as lojas, tudo para culpar o Shuni e tirar ele do cargo. Dias depois, ela apresenta uns contratos falsos que supostamente foram assinados pelo Shuni e acusa ele de ser cúmplice do Mozenfen, mas o plano dela não dá certo porque a Sukin aparece com os contratos verdadeiros e a farsa da Baio é descoberta. Com as provas, o Shuni denuncia a Dona Baio e o Yanan por serem cúmplices dela. Os dois são expulsos da empresa e levados para a polícia. O Shuni passa o cargo dele para Yan porque sabe que ela é a mais competente para comandar a empresa. Finalmente, a Sukin e o Shuni decidem se mudar para o campo para construir a casa dos sonhos deles, onde eles possam continuar a história de amor deles.